Olá, caros cursistas! Vamos iniciar agora a primeira videoaula da disciplina de Segurança do Trabalho em Serviços de Alimento e Bebida do curso técnico Bar e Restaurante. Meu nome é Maria Luísa Muniz, sou enfermeira do trabalho. Nessa primeira competência, nós falamos muito sobre os riscos ambientais e conhecemos todos eles detalhadamente. Para a videoaula, vamos abordar o mapa de risco. O que seria esse mapa de risco? É um instrumento que faz uma representação gráfica dos fatores de risco existentes em um setor de trabalho ou em toda a empresa. Mais à frente nós vamos ver como fica essa representação gráfica. Mas de antemão já é importante a gente saber que é um local que vai indicar previamente aos trabalhadores e visitantes todos os riscos que existem nessa empresa. Então o ideal é que esse mapa ele seja exposto logo na frente da empresa, no local de recepção, na entrada dela. Ele serve como instrumento de levantamento preliminar de riscos, de informação para os demais empregados e visitantes e de planejamento para as ações preventivas que serão adotadas pela empresa. Então, como foi dito, o mapa de risco ele serve inicialmente para levantar todos os riscos da empresa, depois para indicar a trabalhadores e visitantes esses riscos que ali existem e, finalmente, para ajudar os trabalhadores e toda a equipe de segurança do trabalho a elaborar as medidas de prevenção. Qual seria o objetivo do mapa? Reunir as informações básicas necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação da segurança e saúde no trabalho na empresa e possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e a divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção. Então, no momento de elaboração desse mapa, vai ser possível a gente ter um diagnóstico da situação de saúde dos riscos dentro de uma empresa. A partir daí, criar as medidas preventivas. Uma grande sacada do mapa de risco é a possibilidade de interação entre os trabalhadores. Eles vão elaborar esse mapa de risco em conjunto. E isso vai ser um momento único de troca tanto de experiências quanto de ideias e de situações que eles já vivenciaram. Para que serve o mapa? Serve para identificar esses fatores nocivos de risco que nós já vemos comentando, que são os riscos ambientais. Serve para a prevenção dos riscos no interior da empresa, que são as medidas que vão ser levantadas, e também para conhecermos o número de trabalhadores que estão expostos aos diferentes riscos. Nós vamos ver que nesse gráfico final a gente vai enumerar o quantitativo de trabalhador que está exposto a cada risco. Isso vai facilitar até mesmo quando formos fazer as medidas de prevenção, indicando que, por exemplo, no almoxarifado existe o risco ergonômico e que 10 trabalhadores estão expostos a esse risco nesse setor. Quem faz? O mapa ele é construído com a participação dos trabalhadores e de acordo com a sua sensibilidade. Os funcionários são organizados e acompanhados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, com supervisão e colaboração dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Como já citamos anteriormente, o mapa de risco ele vai ser elaborado pelos trabalhadores. De acordo com sua sensibilidade, porque é o trabalhador que vai dizer se ele julga que aquele risco ele é pequeno, ele é médio ou ele é grande no ambiente de trabalho. Lógico que vai ter toda uma equipe por trás que vai ajudar o trabalhador nessa elaboração do mapa de risco, que seria a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Para dar um suporte ainda maior para essa comissão, tem um outro serviço que é o SESMIT, o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Então, vamos começar a falar da elaboração em si do mapa de risco. São utilizadas cores para identificar o tipo de risco, conforme a tabela de classificação dos riscos ambientais que nós já vimos durante a competência. A gravidade é representada pelo tamanho dos círculos. Então, como vocês estão vendo nessa tabela, cada risco ele tem a sua cor que o representa. O risco físico é representado pela cor verde, o químico é representado pela cor vermelha, o risco biológico pela cor marrom, o ergonômico pela cor amarela e o risco de acidente ou mecânico pela cor azul.
A graduação dos riscos, de acordo com seu tamanho, geralmente a gente vai fazer de pequeno, médio e grande. Então, a primeira etapa da elaboração do mapa de risco vai ser conhecer o processo de trabalho do local avaliado. A gente vai conhecer os trabalhadores, número de trabalhadores, sexo, a idade deles, as queixas de saúde principais, a jornada de trabalho e o treinamento que eles receberam. Vamos conhecer também os equipamentos, instrumentos e materiais de trabalho que já são utilizados, as atividades exercidas e o ambiente. Então, essa fase inicial do mapa de risco é a de reconhecimento. Reconhecimento do ambiente de trabalho, reconhecimento dos trabalhadores e de como a tarefa é executada no seu passo a passo e se já tem alguma medida de proteção, de prevenção que já é utilizada. A segunda etapa é identificar os agentes de riscos existentes no local avaliado, conforme a tabela de classificação dos riscos ambientais. Esse é o momento de levantarmos os riscos, identificarmos em cada setor da empresa quais são os riscos existentes, se tem risco físico, químico, biológico, ergonômico e em que setor esse risco ele se encontra. A terceira etapa seria identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Uma vez que nós já levantamos os riscos, já conhecemos os riscos, agora nós vamos ver as medidas que já são utilizadas para prevenir esses riscos. E um detalhe, não é só saber se existem medidas, é saber se essas medidas realmente estão sendo eficazes, se elas estão servindo de alguma coisa, se elas estão sendo suficientes para minimizar esses riscos ou até mesmo eliminá-los. A quarta etapa é identificar os indicadores de saúde, ou seja, queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos mesmos riscos, acidentes de trabalhos que já ocorreram, doenças profissionais diagnosticadas, causas mais frequentes de ausência ao trabalho. E por fim, a última etapa, que seria elaborar de fato o mapa de risco sobre uma planta ou desenho do local de trabalho. Seria a planta baixa, que o pessoal chama. E aí a gente vai indicar, né, nessa planta baixa o ambiente de trabalho e através dos círculos, que a gente já falou, que vão ter colorações diferentes, de acordo com o risco ambiental que ele está se referindo, e tamanhos diferentes de acordo com a graduação desse risco, se é um risco que o trabalhador considera que é pequeno no seu ambiente de trabalho, é médio ou é grande no seu ambiente de trabalho. Então, esses riscos a gente vai falar o grupo a que pertence o risco, de acordo com a coloração já estudada, o número de trabalhadores expostos a esse risco, ou dentro do círculo, abaixo do círculo, a gente coloca a numeração 5, um círculo de tamanho médio, de cor amarela, com o número embaixo 5. Quer dizer o quê? Que nesse setor de trabalho existe um risco ergonômico considerado de grau médio pelos trabalhadores e que existem 5 trabalhadores expostos a esse risco. E por fim, nessa questão da intensidade, que é essa gradação que a gente está falando, de pequeno, médio e grande, e mais uma vez frisando que essa gradação ela vai de acordo com a sensibilidade do trabalhador. Não é a CIPA sozinho, o SESMIT, nem o empregador que vai dizer se o risco ele é pequeno, médio ou grande. Quem vai dizer é o trabalhador, de acordo com sua sensibilidade, com o seu dia a dia, com o que ele acha do seu ambiente de trabalho. Temos aqui uma imagem, tá? E podemos observá-la atentamente. A gente observa que é um ambiente de trabalho. Nessa imagem, a gente pode enumerar diversos riscos ambientais. Tá? Por exemplo, a gente vê aqui um risco de acidente, tá? No meio dessa esteira, que vem um carrinho. No meio da pista tem óleo, tem uma vassoura. Então, o risco azul de acidente. A gente pode identificar também o risco biológico, quando a gente vê lixeiras com lixo aberto, sem tampas, sem estarem guardados em ambientes específicos. A gente vê mais uma vez risco de acidente quando vê um trabalhador que está dormindo ao mesmo momento que manipula uma máquina. A gente vê a questão da iluminação inadequada, quando trabalhadores estão manipulando máquinas sem ter iluminação perto.
A questão do empilhamento de materiais no fundo da imagem de forma desordenada, podendo também causar acidentes. Se vocês observarem com mais calma essa imagem, vocês vão conseguir enumerar vários outros riscos. Tá? Então, na elaboração de um mapa de risco, é isso que a gente faz. A gente pega um ambiente de trabalho e começa a observar, a inspecioná-lo detalhadamente, de forma bem minuciosa. Qual seria o próximo passo? A gente vai pegar essa mesma imagem e vai imaginar que está vendo tudo isso de cima, que seria justamente a questão da planta baixa. Após a gente imaginar que está vendo tudo isso de cima, a gente agora vai representar tudo isso, como a gente vê nessa próxima imagem, com círculos e cores diferentes aos riscos identificados. É o momento que a gente coloca. A gente viu que no final da imagem tinha o risco de acidente por ter materiais empilhados de forma inadequada. Risco de acidente a gente sabe que é a cor azul. Aí a gente vai fazer aquele inquérito com os trabalhadores e vamos supor que eles digam que é um risco de acidente grande. Então, a gente no fundo dessa imagem vai colocar um risco azul de tamanho grande e vai colocar também quantos trabalhadores estão expostos a esse risco. Se são 5, 10, 15 trabalhadores. Dessa forma, aos pouquinhos e para cada risco, a gente vai enumerando e elaborando o nosso mapa de risco. É isso, queridos alunos. Acabamos aqui a videoaula sobre mapa de risco. Espero que tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, estaremos nos fóruns esclarecendo. Uma boa semana.